Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar de higienização oral. Será que você sabe fazer? Então bora lá conferir. Bom, vamos começar com essa imagem, né, pessoal? O que a gente consegue ver nessa imagem aqui? Então nós temos bastante dentes aqui, né? Provavelmente o paciente tem todos os dentes da boca, certo? Vamos olhar para essa parte amarelada aqui dos dentes. Ó, tá vendo que tem uma parte um pouquinho mais amarelada? Isso aqui, pessoal, é cálculo dental ou mais conhecido como tártaro, tá? Então é um biofilme que foi acumulando ali e começou a ficar mineralizado. Isso aqui é duro, tá, pessoal? A gente não consegue tirar com facilidade. Quando está nesse estágio, a gente já vai precisar de uma ajuda profissional, ir para um dentista para fazer uma raspagem dental aqui, tá bom? Ou com ultrassom ou com curetas, para poder remover isso aqui. Sozinho em casa, você não vai conseguir tirar isso aqui, ok? Mas vamos olhar aqui para cima. Olha nesse dente, como a gente tem uma parte mais escurecida aqui, ó, tá vendo? Aqui também tem uma formação de cálculo, ó. Aqui também. Aqui também. Então, em volta da gengiva toda desse paciente, a gente pode ver formação de cálculo, a gente pode ver inflamação. Olha como essa gengiva aqui está avermelhada, né? Então, a gengiva saudável, pessoal, ela não é tão vermelha como ela está aqui, ela é mais rósea, tá bom? A gente pode ver que tem bastantes pontos vermelhos, até um pouco arroxeados, ó, tá vendo nessa porção aqui? E quero destacar, pessoal, olha essa gengiva aqui, como é que tá? Sem delineamento de forma. Olha como ela tá rombuda aqui, pessoal. Olha, ela não tem aquele aspecto de gengiva facelado. Olha só como tá inflamado esse tecido aqui, tá? Por que que fica assim, pessoal? Por causa do acúmulo de cálculo, da falta de higienização e principalmente da falta de utilização do fio dental, que teoricamente teria que entrar até essa porção aqui da gengiva para fazer a limpeza, tá bom? A única gengiva que nós conseguimos ver um pouquinho mais saudável é essa gengiva interdental entre os incisivos, que parece estar um pouquinho mais saudável. Mas eu tenho certeza que se a gente colocar qualquer instrumento e colocar um fio dental, por exemplo, essa gengiva vai sangrar muito, tá? E quando sangra, significa que tá doente esse tecido, tá? Tá entrando em um processo de doença periodontal, tá? Que é tão mais problemático do que a cárie em si, tá bom? E as pessoas procrastinam muito. Então, higiene bucal não é escovar só dentes, não é usar só fio dental, mas é ter uma atenção para a gengiva, tá, pessoal? Porque uma gengiva saudável traduz também num osso saudável. Então, a gente não vai ter perca óssea, não vai ter amolecimento dental, tá bom? E as chances de ter cárie também vão ser drasticamente reduzidas, tá? Então, vamos para o próximo slide para a gente entender um pouquinho mais sobre esses aspectos. Mas foca nessa imagem, vê se você percebe mais alguma coisa de errado aí, que faltou a gente falar e já deixa aqui nos comentários, beleza? Então vamos lá. Você conhece as técnicas de escovação? Opa, peraí. Existe técnica de escovação? Claro, pessoal. Cada paciente vai ter indicativa de uma técnica de escovação, certo? Por que que isso é relevante? Porque tem paciente que tem todos os dentes na boca, tem paciente que perdeu alguns elementos dentários, então a gente já vai trocar técnicas, trocar material de higienização. Tem paciente que usa prótese total ou parcial. Tem paciente que usa implante, protocolo, certo? Então, para cada tipo de paciente, nós temos uma técnica para indicar. Paciente com problema periodontal, paciente com problema de cárie, tá bom? Então, isso aqui você vai discutir, lógico, vendo essa aula aqui, você já vai ter uma boa noção da técnica que você deve usar. Eu vou passar uma técnica mais generalizada, que funciona para quase todos os casos, tá bom? Vou falar um pouquinho das exceções também. Mas isso aqui é a primeira conversa que você vai ter com o seu cirurgião dentista. Tá? Então você tem que escolher um cirurgião dentista de sua confiança para você ir uma vez no ano lá com ele, fazer diagnóstico, fazer seus raios-x para ver se está tudo em ordem, tá bom? Ter uma rotina de prevenção. Se você presta atenção na higienização,
com toda certeza, pessoal, com toda certeza, você não vai ter cárie, você não vai ter problema periodontal. Isso aí eu posso afirmar categoricamente, tá? Categoricamente. Então, a gente tem que ter atenção nisso aqui. Podemos ter outros problemas fora cárie, fora doença periodontal, que seria a doença da gengiva do osso, quando eu falo doença periodontal, tá, pessoal? Nós temos casos de bruxismo, né? Temos casos de endo, temos casos de sinusite que se reflete nos dentes, mas isso aí no canal a gente vai falar também. Hoje o foco é a higienização, beleza? E daí a gente vai para uma segunda questão, né? Qual escova comprar? Bom, pessoal, se eu falei que a higienização dos dentes só não basta, que a gente vai ter que escovar a gengiva, vai ter que escovar céu da boca, língua, assoalho de língua, bochechas, então, logicamente, a gente não vai poder comprar uma escova dura, tá? Nem dura e nem média. Por que nem dura e nem média? Porque a escova média ela já é dura, tá? Dura o suficiente para machucar esses tecidos que eu tô falando. E dente, pessoal, ele aguenta o trauma da escovação, mas gengiva e osso não aguenta, tá? Então, a importância da gente olhar para a boca e perceber o que a gente está fazendo, né? Que o paciente só se preocupa muitas vezes com o dente. Mas quando você come o alimento, quando você toma um suco, alguma coisa do tipo, quais são as superfícies que vão entrar em contato com aquele alimento? É só os dentes? É só a língua? Será que vai tocar no céu da boca? Será que vai tocar na bochecha? Pessoal, vai tocar em tudo. Então, aonde toca o alimento, você precisa limpar, tá? Eu sei que falando assim parece ser simples, mas ninguém lembra de escovar a bochecha, ninguém lembra de escovar o céu da boca, ninguém lembra de escovar a língua, né? E talvez o seu problema de cárie, o seu problema periodontal, ele está vindo justamente porque você não limpa outras estruturas que não são os dentes. Então a gente tem que ficar atento nisso aí também. E uma escova macia vai te possibilitar escovar tanto dente como gengiva, tá? E pessoal, não é a força ou a agressividade de escovação que vai fazer limpar os seus dentes, tá? Não é. É a técnica correta, a forma certa e não é só escova que vai limpar o seu dente. Tem que ser escova e fio dental. Não tem como fugir, tá bom? E falando de fio dental, você usa fio dental? Ah, não, não uso fio dental porque sangra minha gengiva. Eu passo palito de dente. Tá certo isso? Gente, palito de dente nem poderia ser chamado de palito de dente, tá? Por quê? Porque o palito de dente, ele é uma das principais causas da perca de gengiva. Como assim perca de gengiva? Aquela gengiva que está entre os dentes, que a gente fala que é uma gengiva estética, que deixa os dentes mais bonitos, quando você usa o fio dental no meio dos dentes, você vai destruir aquela gengiva gradualmente até ela desaparecer e ficar um periodonto reto, uma gengiva reta ali. O que vai ficar no lugar? Nada, vai ficar um buraco, né? E daí, quando a pessoa sorrir, vai ter aquele monte de buracos onde antes deveria estar a gengiva, e o paciente acha que ele perdeu a estrutura de dente, que ele precisa restaurar um dente. E essa gengiva, pessoal, a gente nunca mais recupera, tá? Não tem um enxerto que a gente consiga manter para voltar essa gengiva. Talvez essa seja a gengiva mais crítica da nossa boca, que é a gengiva que a gente não vai conseguir regenerá-la, tá? Então, a importância de não usar palito de dente, não usar de jeito nenhum, tá? Tudo bem, então nós já sabemos que nós precisamos de uma escova mais macia e precisamos usar o fio dental. E daí, doutora, eu uso o fio dental e minha gengiva sangra, né? É bem comum ouvir isso aí. Por que sangra, pessoal? O tecido não está inflamado? Está inflamado. Não está cheio de bactéria ali dentro? Sim, está cheio de bactéria. Não está com resto de alimento ali? Sim, está com resto de alimento. Você precisa fazer o quê para o tecido voltar ao normal? Limpar, desinfectar, certo? Quando a gente, por exemplo, tem um filho lá que cai, rala o joelho, o que a gente faz? Passa água oxigenada, né, no joelhinho dele, certo? Então, um fio dental, para que a gente faz passar água oxigenada? Para não inflamar,
para aquela cicatriz, desculpa, machucado, cicatrizar mais rápido, né? E com segurança, não trazer algum problema ali para aquela região, uma doença. Então, o fio dental, ele é a mesma coisa, ele está aí fazendo o papel, por exemplo, da água oxigenada, ok? Então, é muito importante. Quanto mais você usar o fio dental, mais a sua gengiva vai começar a ficar saudável e vai parar o sangramento e sensibilidade, tá bom? Então tem que ser sempre. O ideal é que você use aí 2 vezes por dia. Mas eu sei que pessoas que não têm costume de usar, não vai conseguir usar 2 vezes por dia, tá? Até porque passar fio dental tem o seu jeito, demora. Tem um vídeo aqui no canal explicando certinho como utilizar o fio dental, tá bom? Então, se você quiser dar uma procurada aí, você vai encontrar também. Mas tem o jeito certo, você vai demorar. Então, para aquele paciente que não tem costume de usar, eu falo para ele: olha, use um dia sim, um dia não. Pelo menos aí umas 4 vezes por semana, né? Fazendo essa intermediação de dias aí, para você se acostumar. Com o tempo, você vai sentir a limpeza que o fio dental faz e você não vai conseguir mais ficar sem ele. Isso eu te garanto, tá? Porque a limpeza que o fio dental faz, nada pode ser comparado, tá? A escovação não faz, o bochecho menos ainda, tá bom? Aliás, o bochecho eu contraindico, inclusive, não só não indico, como contraindico, porque o bochecho, sem uma boa higienização prévia, ele prejudica ainda mais a sua saúde bucal, tá? Ele favorece ainda mais acúmulo de cálculo, de pigmentação dentária, perca dos gostos dos alimentos. Então, eu contraindico, tá? O único bochecho que eu indico é um bochecho pós-cirurgia, como extração de dentes, por exemplo, ou pós a raspagem de casos severos de periodontite, onde a gente tem muito cálculo acumulado, que é o bochecho de clorexidina, tá bom? Que deve ser usado apenas por 2 ou 3 dias. Mais que isso, não pode, tá, pessoal? Então é extremamente restrito, beleza? Mas nós vamos fazer uma live só para falar essas questões aí do bochecho também, beleza? E quando nós devemos escovar os dentes? O que vocês acham? Antes ou após as refeições? Normalmente após as refeições, certo? Mas nós temos um momento crítico aí que é de manhã cedo quando a gente acorda, né? Então, geralmente a gente acorda, a primeira coisa que a gente vai fazer é escovar o dente, certo? E daí você toma um café e vai trabalhar. Gente, não é errado você escovar o dente antes de tomar o café, mas você tem que entender que depois de tomar o café você é obrigado a escovar os dentes. Porque senão todo aquele café que você tomou de manhã vai ficar fermentando na sua boca até você escovar lá durante o dia, durante o meio-dia, por exemplo, depois do almoço, ou até mesmo de noite. Tem pessoas que só escovam de manhã e de noite os dentes, né? Então é problemático. A gente pode contribuir aí com pigmentação extrínseca do dente, né? Deixando ele um pouquinho mais amarelado. Ah, e a gente pode estar fazendo isso aí de uma forma completamente errada sem saber, né? E achar que aquela escovação que a gente fez a hora que acordou, ela tá valendo a pena, ela tá belezinha, ela tá ok. Mas a partir do momento que você come alguma coisa, você já excluiu a sua escovação. Você vai ter que refazer, certo? E quanto tempo, pessoal, a gente deve gastar para escovar os dentes? Quanto tempo você gasta para escovar o dente? Você já se perguntou isso? Você já cronometrou? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas nem percebe, né? Às vezes escova lá os dentes assistindo televisão, mexendo no celular, né? Então, primeiro de tudo, pessoal, quando você estiver escovando o dente, é você e o espelho e acabou, tá? Não é para ficar vendo TV, não é para ficar vendo celular, não é para ficar lendo alguma coisa. Você tem que olhar o que você está fazendo. Senão você não está vendo o que você está fazendo, né? Ver se chegou em todos os dentes, principalmente na hora de usar fio dental, tem que ver. Tem pessoas que falam para mim que usa fio dental assistindo televisão. Pessoal, como?
Não dá. Você não está vendo o que você está tirando do meio do dente, você não está vendo se você passou em todos os dentes, né? Então tem que ser supervisionado isso aí, tá? Isso, primeira coisa é isso aí. Mas se tratando de escovar os dentes, nós já conversamos aqui que não é só dente que nós vamos escovar. Vai escovar todas as superfícies onde os alimentos entraram em contato, certo? Então, na literatura hoje, um tempo aceitável ele está variando de 3 a 5 minutos escovando os dentes, tá? Nossa, mas é muito. Pessoal, é o tempo suficiente para você fazer uma boa higienização, para você não aplicar tanta força na escova, porque não pode ter aplicação de força, senão você vai estar destruindo gengiva, né? A gente fala que é a estética vermelha da boca, que muitas pessoas não prestam atenção, mas ela é 50% da beleza do seu sorriso, né? Então, o que que eu sugiro para você começar a escovar no tempo mais adequado? Coloca uma música para tocar que você gosta muito. Uma música lá entre 3 a 4 minutos. E enquanto essa música não terminar, você não vai parar de escovar. Perfeito? É uma técnica bem legal, vai ser divertido, você vai curtir a música, vai conseguir ficar olhando no espelho para ver o que você está fazendo, beleza? E tenho certeza que você vai começar a ter uma higienização melhor, tá? Mais apurada. Uma dica, pessoal, para saber se você está escovando bem os dentes ou não, tá? Após escovar os dentes, passe a língua na superfície dentária. Se você sentir ela um pouquinho rugosa, significa que você não está tendo efetividade, ainda tem sujeira ali para limpar. Agora, se você passar a língua e sentir a superfície completamente lisa, significa que a sua higienização pode estar bem próxima do ideal, beleza? E onde que vai estar o problema da higienização? Então, a gente já identificou alguns problemas, certo? Escovas muito duras, certo? Falta de uso de fio dental e, o que é pior, substituição do fio dental pelo palito de dente, né? Não escovar as estruturas da boca, apenas os dentes, né? Não ter uma técnica adequada, o que vai propiciar sítios de tártaro na sua boca sem você perceber, né? Então tem vários problemas na higienização, ok? E eu tenho certeza que você que acha que está fazendo uma boa higienização já tropeçou em algum ponto desse aqui, ou está escovando com uma escova muito dura, né? Ou está percebendo que a gengiva ela está diminuindo, ela está retraindo, está começando a aparecer espaços mais escuros entre os dentes, né? Ou tem bastante acúmulo de cálculo, de tártaro, tá bom? Então, olha lá o que a gente está falando agora. Escova certa. Beleza? Escova certa. A escova certa, ela é aquela que permite que você escove todos os lugares. Então, não pode ser uma escova com a parte ativa muito grande, né? Com cerdas muito duras, muito grossas, com cabo que não deixa você ter uma pegada boa, tá? E quando eu falo uma pegada boa do cabo, pessoal, não é abraçar com a mão inteira, não, como se estivesse pegando um copo, tá? A gente tem que pegar a escova com 3 dentes: polegar, indicador e dedo anelar. Somente com 3 dedos. Por quê? Porque se a gente abraça a escova, a gente coloca muito mais força do que o normal. Olha aí, eu tenho certeza que a maioria abraça a escova, porque eu sempre fiz isso. Inclusive, foi uma prática que eu tive muita dificuldade de mudar na minha higienização, porque eu realmente queria pegar mesmo a escova com toda a minha mão ali. E depois que eu aprendi a pegar apenas com esses 3 dedos, a minha escovação ficou mais suave, mais delicada. Eu comecei a alcançar lugares mais difíceis de alcançar do que antes, porque eu estava escovando com mais cuidado, com mais precisão. Perfeito? Ali do ladinho a gente vê fio dental. Então, qual o melhor fio dental para você?
tá? Eu particularmente gosto muito de fita dental, que ela é mais grossa. Para mim, eu acredito que ela limpa mais. Só que se você não usa fio dental, você não pode começar com fita, porque senão ela vai machucar a sua gengiva. A primeira gengiva tem que estar bem saudável para você poder usar uma fita, porque ela é um pouquinho mais agressiva, tá bom? A pasta de dente, pessoal, tem uma polêmica muito grande com pasta de dente. Até hoje o pessoal fala disso, de usar pastas de dente sem flúor, tá, pessoal? Porque o flúor faz algum mal à saúde. Quero fazer um vídeo dedicado só para falar sobre o flúor, pessoal. E eu quero dizer que se você compra pasta de dente sem flúor, principalmente para os seus filhos, por favor, não faça isso, tá? Não faça isso. O flúor, ele é um elemento que é prejudicial à saúde do ser humano? Sim, ele é prejudicial à saúde do ser humano, tá? Mas a gente está falando de um flúor que ele é consumido. Ninguém vai comprar uma pasta de dente e vai comer ela no café da manhã, certo? A gente está falando do flúor de uso tópico, tá? Na pasta de dente, você vai escovar, você vai colocar pouca pasta de dente na escova, não é encher a escova de pasta de dente, pouca pasta de dente, e você vai escovar, enxaguar e cuspir, certo? Então, dessa forma, você previne a cárie, você traz saúde bucal de qualidade para você, para os seus filhos, e não tem os efeitos adversos do flúor, porque você não vai consumir, você não vai engolir, tá? E as pastas de flúor, elas passam por uma fabricação bem criteriosa, tá, pessoal? Tem um limite de flúor, inclusive a gente pode comer metade, comer mesmo, metade de um tubo de pasta de dente por ano, sem ter nenhuma presença de flúor no nosso organismo. Então, o quão seguro é o flúor na pasta de dente, tá bom? E se você for comparar em questões financeiras, as pastas sem flúor, elas são muito mais caras. Mas, pessoal, muito mais caras. E se você pegar o rótulo delas para ler, você vai ver que tem muito mais ingrediente estranho que a gente nunca ouviu falar lá do que as pastas que tem flúor, justamente para tentar combater essa cárie, já que o flúor não vai estar presente. E não consegue, tá? Tem outras estruturas, tem outros produtos químicos que vão tentar combater, mas nenhum é eficaz que nem o flúor, tá bom? Porque o flúor ele se liga à estrutura dos esmaltes dos nossos dentes e cria uma camada protetora nos dentes. E isso nenhum outro agente químico é capaz de fazer, tá bom? A gente fala aí da formação dos cristais de fluorapatita nos dentes, tá? Então, pessoal, por favor, se você é mãe, se você é pai, e tá vendo alguém falar, não usa flúor, vai fazer mal para suas crianças, não dê ouvidos, tá? Procure se informar com profissionais, procure ler artigos sobre o flúor nas pastas de dente, tá bom? As pessoas gostam muito de confundir a fluoretação na pasta dentária com aqueles bochechos de flúor que a gente fazia antigamente, né? Nas escolas faziam, e isso sim dava problema. Por quê? Porque as crianças, elas não conseguiam entender que elas não podiam engolir aquela solução. E ela era docinha, ela era gostosa, justamente para criar uma empatia com as crianças, para elas aceitarem aquela limpeza, né? Então, aquilo, pessoal, a gente não faz mais, não é indicado, tá? E aquilo sim é errado, porque elas consumiam o flúor, tá? E outra coisa, a concentração de flúor naquela solução não era altamente controlada como é nas pastas de dente. Então, a gente não tinha um controle de fluoretação naquelas soluções. Então, a gente precisa saber muito bem interpretar uma questão para a gente não sair perdendo, não sair falando bobeira, tá? Eu vejo muito dentista falando isso e para mim é um absurdo, tá? Para mim, no mínimo, esse dentista, ele não perdeu um tempinho ali para estudar sobre o assunto, né? Eu já estou aí há mais ou menos 8 anos estudando sobre flúor e eu posso falar com segurança que o flúor na pasta de dente, ele só traz benefícios. Não existe malefício, é só benefício. Beleza, pessoal? E falando do enxaguante bucal, já comentei um pouquinho com vocês que eu não costumo indicar,
tá? A maioria das marcas usam álcool como solvente e o álcool ele machuca muito os tecidos moles da boca, tira o gosto dos alimentos e pode inclusive prejudicar a sensação das papilas gustativas, né? Então a gente pode perder o reconhecimento de alguns gostos na boca também. Então, para mim, o bochecho, pessoal, é só quando você, depois da higienização, depois de usar um fio dental muito bem, depois de escovar bem os dentes, usar para você sentir um hálito mais refrescante. Se você tem um problema estomacal, por exemplo, que tem um mau hálito, né? Ou se você quiser impressionar a pessoa com quem você está querendo namorar ou namorada, entendeu? É para usar nessas situações. Mas ele não limpa nada, tá, pessoal? Embora a gente pegue lá no rótulo e fala que 99% das bactérias morrem, em teoria isso é verdade, mas na prática é mentira. Por quê? Porque ele mata a bactéria que está livre na boca. E as bactérias livres na nossa boca são por torno de 5 a 7%, porque a maioria das colônias de bactérias, elas estão aderidas na saliva, elas estão aderidas à superfície dental, elas estão aderidas na língua, né? Então não vai matar esse tipo de bactéria, né? E além de não matar elas, ainda vai ajudar refixando elas nessas estruturas. Então, por isso que eu não gosto de enxaguante bucal. E outro grande problema do enxaguante bucal é que as pessoas substituem ele pela escovação. E isso, para mim, é um crime. Isso, para mim, é você querer ter problema de canal nos dentes, tá? Ter cárie e problemas sérios nos dentes. Então, se você tem o costume de usar sempre enxaguante bucal, começa a pensar um pouquinho mais, começa a estudar um pouquinho mais sobre isso, que eu tenho certeza que a sua conduta ela vai mudar. Beleza? Qual técnica usar, né? Então aqui a gente está vendo uma técnica genérica que serve para a maioria dos casos, beleza? Então olha só como que está posicionada a escova quando a gente vai escovar próximo às gengivas. A gente pode ver que aqui tem um ângulo mais ou menos de 45 graus, tá? Entre a gengiva e a escova. Então você vai posicionar ela por cima um pouquinho da gengiva e vai tracionar levemente, vai vibrar levemente essa escova, beleza? Aqui no segundo quadrinho, ó, ele está mostrando um pouquinho mais atrás como é que a gente vai fazer. Vai continuar em 45 graus, meio flexionado ali, giradinho para a gengiva, e vai continuar vibrando ali com movimento aleatório. Perfeito? Na terceira fotinha aqui, a gente pode ver que tem que higienizar a parte de dentro, ó, da mesma forma. A escova posicionada um pouquinho em cima ali, a gengiva interproximal, e vai vibrar ali. Veja que em nenhum momento eu falei que você vai esfregar a escova. É uma vibração lenta, tá? Porque você não quer tirar a gengiva, você só quer tirar a sujeira, correto? Na figura 4, está mostrando aqui para a gente como que nós vamos escovar na parte de trás dos dentes da frente, aqui, ó, dos incisivos, né? Então, olha só, a parte superior e a parte inferior aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, pessoal, a maioria das pessoas não faz. A maioria não faz, tá? Escovar, principalmente aqui na parte de baixo, aqui, atrás dos incisivos, quase nunca eu vejo as pessoas fazendo e é onde tem mais acúmulo de tártaro, tá? Mais acúmulo de tártaro, talvez esses são os dentes que mais sofrem com acúmulo de tártaro, porque as pessoas não escovam, simplesmente não escovam essa região, tá? E na quinta figurinha, escovando a parte oclusal, a parte onde a gente mastiga os alimentos, né? Que essa aqui é uma parte onde as pessoas costumam limpar mais, escovar mais os dentes. Perfeito? Aqui do lado nós temos o uso do fio dental, tá? Então olha lá como é que a gente vai posicionar. Vai colocar o fio dental entre os dentes, vai fazer um C entre os dentes. Olha aqui a mãozinha dessa figura aqui, como é que tá, ó. O dedo lá de trás está dando a volta para cá e esse da frente a volta aqui também, ó, faz como se fosse um C ao redor do dente. E percebam que entra um pouquinho dentro da gengiva, lá, tá vendo? Que é justamente nessa área aí que a gengiva ela fica inflamada, tá? Olha lá, na parte de baixo da mesma forma, tá? Sempre limpando bem.
E uma coisa que ninguém faz também, limpar o último dente lá atrás, olha lá. Não tem nenhum dente atrás daquele, mas olha o fio dental onde foi. Ali, pessoal, escova não chega, bochecho não chega, tá? Ali, palito de dente não chega, só o fio dental chega nessa região, tá? E é um dos dentes que mais tem cárie, o último lá, porque as pessoas realmente não limpam, costumam não limpar. E tem bastante acúmulo de detritos ali. Beleza? E o tempo ideal, a gente já falou, né? Então, de 3 a 5 minutos para dar tempo de você escovar toda a estrutura. Então, primeiro de tudo, você vai se alimentar. Depois de se alimentar, vai esperar de 20 a 30 minutos, tá? Para sua saliva remineralizar ali, ela voltar a um pH normal, perdão, nem é remineralizar, né? O dente que vai fazer isso, mas a saliva, ela vai ficar no pH mais próximo do normal, ali o pH bucal, tá bom? pH mais neutro, para que você, quando for escovar os dentes ou usar o fio dental, não tire, não desmineralize os dentes, tá bom? Que pode deixar eles frágeis também. Então, espera um tempinho depois de comer, usa o fio dental e depois de usar o fio dental, aí sim escova os dentes bonitinho, beleza? O enxaguante a gente falou, né? Se você tem alguma dúvida do enxaguante bucal, por favor, deixe aqui nos comentários ou me procure lá no meu Instagram, eu tenho prazer em responder vocês, beleza? Mas o enxaguante bucal, ele tem uma indicação bem precisa, que é uma indicação mais cirúrgica, tá? E ela é temporária, tá? Eu acho que essa é a palavra. Bochecho é indicação temporária, ok? Armazenamento da escova. Olha lá, pessoal. É muito comum quando a gente vai comprar uma escova ter essa capinha, né? Principalmente em escovas um pouquinho mais baratas, elas sempre têm essa capinha. E aí? Essa capinha é legal? É o jeito certo de armazenar? Pessoal, essa capinha ela é feita para a gente transportar a escova. Então, numa viagem, né? Para não ter contato com roupas, com outros produtos, tá? Mas durante o dia, após escovar a escova, ou após utilizar a escova, perdão, você não vai usar essa capinha. Por quê? Porque se a gente deixa a escova molhada aqui e fecha, é um ambiente propício para proliferar fungos. Por quê? Úmido, quente, fechado, sem oxigênio, e ainda vamos deixar lá dentro de um armarinho, né? Por exemplo, tão escuro. Gente, propício para fungos, tá? Então, essa escova precisa respirar, ela precisa secar, certo? Obviamente que você não vai deixar ela na pia, tá? Porque deixar a escova na pia do banheiro exposta é pedir para ter bactéria na sua escova. Então, o que eu recomendo para os meus pacientes? Usa a escova, bate a escova bastante, o cabinho dela ali, até tirar o excesso de água, seca ela com a toalhinha própria para ela e guarda ela no armarinho sem essa capinha, tá, pessoal? Sem essa capinha, beleza? E o que nunca fazer, né, na hora de escovar os dentes, né? Eu tenho certeza que algum desse aqui você já deve ter feito. Eu praticamente já fiz todos, né? Então, eu fui aprender a escovar os dentes de fato mesmo quando eu comecei a fazer a graduação de odontologia, porque eu achava que eu sabia. Mas escovar o dente é muito mais complexo do que a gente imagina, tá? E depois a gente acaba tendo problemas sérios, como problemas de canal, ter que fazer bloco porque os dentes estão destruindo, eles estão esfarelando na boca, mas é justamente por isso que a gente não aprendeu a fazer uma higiene correta, tá bom? Então, nunca escovar com força. Nunca, pessoal, tá? O nosso tecido da boca, ele é muito frágil, né? Só os dentes que não são frágeis. Mas a gente não falou que tem que escovar tudo, não é só dente? Então, a gente precisa de escovas macias e o mínimo de força possível. Outra questão, colocar muita pasta. Pessoal, pode soar meio contraditório, mas quanto mais espuma você tem na boca, menos você limpa. Como é que é? É isso mesmo. Quanto mais espuma você fizer na boca, menos você vai ter o efeito de limpeza. Por quê? Porque
espuma, ela cria uma camada que bloqueia a limpeza de fato. Então você tem que colocar pasta como se fosse uma quantidade, um grãozinho de feijão na sua escova. Porque essa quantidade vai fazer o efeito correto da escovação e não vai criar aquele monte de espuma na boca. Eu sei que as pessoas gostam dessa sensação, mas essa sensação ela é uma sensação muito errada de limpeza, porque não transmite limpeza, tá? Isso também a gente pode se estender, por exemplo, para sabonete, para shampoo, né, de cabelo. Então, shampoos que espumam muito, geralmente eles não removem tanto a sujeira assim, ok? Próxima, molhar a pasta ou a escova antes de escovar. Essa daqui eu tenho certeza que para você é uma surpresa. Como assim? Vai escovar seco, sem molhar? Exatamente, pessoal. Quando você molha a pasta, você tira os nem vou falar nutrientes, né? Mas algumas químicos daquela pasta, principalmente o nosso famoso flúor, ele vai começar a ser diluído antes de estar ali fazendo a ação dele na escovação. Então, por isso que a gente não molha a pasta antes de escovar os dentes, tá? A única coisa que vai transmitir umidade para sua pasta, para sua escova, no primeiro momento, deve ser apenas a sua saliva, tá? Então, não molhar a pasta nem a escova antes de escovar os dentes, tá? Próximo aqui, trocar a escovação por enxaguante bucal. Esse aqui já falei, né? E você vê que eu falei isso umas 3, 4 vezes, porque realmente é uma das coisas que mais prejudicam a saúde bucal hoje, é uma das coisas mais erradas, e principalmente as empresas de produtos de higiene bucal fazem um marketing muito pesado nisso, em cima de enxaguante bucal, que para mim enxaguante bucal, além de ser caro, ele é ineficiente e ainda estrova, né? Ele atrapalha a higiene da escova e do fio dental. Beleza? E aqui também a gente comentou escovar assistindo televisão, né? Sem ver o que você está fazendo ali. Então, isso aqui também é uma coisa muito importante para a gente falar. Ensinar principalmente as crianças a escovar sempre olhando para um espelhinho, né? Para que ela já tenha o hábito de olhar ali o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. E não esqueça de compartilhar com as pessoas que você ama, com as pessoas que você acha que devem ter esse conhecimento para elas aprenderem a cuidar mais da sua saúde bucal, dependerem menos de procedimentos complexos quando forem nos dentistas, né? Então eu tenho muito essa visão de prevenir é muito melhor do que remediar. E a prevenção, pessoal, ela é a chave de todo o tratamento, né? Eu acho que nós dentistas devemos incentivar a prevenção, né? E você vai ver que poucos profissionais vão incentivar você a prevenir, né? Ele vai querer que você chegue lá quando você já tem um problema de cárie, tem que fazer uma restauração, alguma coisa do tipo, né? Por quê, pessoal? Porque prevenir é muito barato para você e para o dentista, tá? A prevenção ela é barata, ela é eficaz e ela vai preservar aquilo que tem de melhor na sua boca, que são os seus dentes, né? Hoje a gente trabalha com implantes, por exemplo, né, que são maravilhosos, mas eles não conseguem ser tão bons quanto o seu dente. Então a gente tem que prevenir aquilo que a gente tem de melhor na nossa saúde, né, no nosso corpo. E os dentes, sem dúvida nenhuma, são a melhor opção, né? Não tem implante, não tem prótese, não tem lente de contato, não tem canal que vai deixar o seu dente melhor do que ele na forma original, na forma vital, tá bom? E o tratamento que não é preventivo, ele é muito mais caro, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de fazer um procedimento de canal, por exemplo, que é uma área que eu sou especialista, que eu trato bastante esse tipo de caso, você vai fazer um canal de dente posterior, é no mínimo R$ 1.500, né? Então, por que que você vai deixar chegar nessa etapa, né? Se você pode ir uma, duas vezes por ano, fazer uma boa limpeza, tirar um raio-x, que você vai gastar aí, sei lá, R$ 150 por ano fazendo limpeza e raio-x, né? É um final de semana que você sai, nem isso às vezes, né? E vai querer
depois ir lá para gastar esse dinheiro todo aí, né? Então, vamos pensar um pouquinho mais em prevenção, vamos compartilhar com as pessoas a importância da gente prevenir, né? Ter os dentes saudáveis, ter os dentes bonitos, não é um bicho de sete cabeças, mas a gente precisa saber o que a gente tem que fazer, né? Então, não procrastinar a escovação aí, não achar que a gente já sabe tudo, que tá tudo lindo, maravilhoso, né? E sempre procurar melhorar, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Andressa Carla Bernardinelli e esse foi nosso vídeo de higienização. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada.